Leonardo, você quer começar então? O Leonardo é R3 de retina, ele vai apresentar esse caso que faz uma interface entre retina e neuroftalmologia. Então vamos lá, Léo. Então, boa noite a todos. Vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer tanto o Dr. Sérgio, como o Dr. Mário e como o Dr. Luiz pela toda a orientação dos artigos e do próprio caso clínico. E a gente vai começar então. O caso é uma mulher de 61 anos, que ela veio no retorno ambulatorial, no setor de neuroftalmologia, e ela se queixava nesse dia de uma cefaleia unilateral que ela já havia tido no passado e que voltou agora, e uma discreta baixa visual, que era mais perceptível quando ela fazia a oclusão do olho esquerdo dela. De antecedentes pessoais, o que ela trazia então? Ela acompanhava no setor da neuroftalmo com a gente desde 2016, por uma hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral, com tratamento em uso do Diamox desde 2016 até o final de 2020. Ela também era hipertensa e tinha uma obesidade grau 2. Os exames prévios que ela trazia, tanto em prontuário com ela, do setor de neuroftalmo, então eram as ressonâncias magnéticas, tanto a ressonância magnética aqui no córtex sagital, que a gente vê o aumento do espaço licórico, sinal da célula túrcica vazia, como uma angiorressonância venosa, que a gente vê a estenose do seio venoso, e também um líquor mostrando uma pressão de abertura aumentada, uma pressão de abertura de 35, que confirmava um diagnóstico de pseudotumor cerebral. Ela trazia uma série de campos visuais, o primeiro na entrada com a gente em 2016, que ela já tinha um aumento da mancha cega nos dois olhos, um campo mais constrito, e na época foi começado o Diamox. Então, ao longo desses 2, 3 anos até 2019, ela teve uma melhora dessas lesões, especialmente no olho direito. Em 2019, essa fundoscopia ela já não apresentava o edema de papila, e por conta própria ela acabou parando o Diamox. Em 2020, ela aumentou um pouquinho a mancha cega do olho direito. Em 2021, ela voltou com um padrão estável, então a gente manteve ela sem o uso do Diamox. Na avaliação atual, em 2021, ela apresentava uma acuidade visual de 0,9 e 1 no olho direito e esquerdo, uma pressão normal e uma biomicroscopia sem alteração. E o fundo de olho, então, do olho direito, a gente vê nessas duas retinografias, e do olho esquerdo ao lado aqui. A gente fez, então, o head-free da paciente, tanto do olho direito como do olho esquerdo, e também a autoflúor da paciente. Foram realizados também exames contrastados. Aqui a gente tem a anjo, os 15 minutos da anjo do olho direito. E também a gente tem a anjo realizada também em 15 minutos do olho esquerdo. A gente realizou também a endoscianina desse paciente esse ano, até os 15 minutos. A gente já observa nas fases precoces. A quarta imagem traz um pouco mais de foco próximo ao discótico dessas lesões do olho direito. E no olho esquerdo também tem a endoscianina da paciente, até os 15 minutos. A gente traz também, a gente usou os cirros para fazer as imagens, então a gente tem um BASECAM, um corte foveal dos cirros do olho direito, e um corte já direcionado para a lesão, da suspeita lesão na época, aqui com um corte radial nessa topografia. A gente trouxe mais uma imagem também dos fios, que a gente, apesar de não ter feito o modo EDI, que ele não dispõe, a gente fez uma avaliação indireta ali da região da coroide, do espaço da coroide, embaixo da lesão. E e tem o angioplex aqui, com o OCTA, que a gente também fez o OCTA da mesma região da lesão. O olho esquerdo, que não chamava tanta atenção nossa, a gente fez o BASECAM e também uma próximo ao discótico. Então, a gente traz aqui a análise multimodal da paciente, desde a retinografia até os exames contrastados e o ACTA. E eu trago para discussão desse caso, então, uma paciente já acompanhava na neuroftalmo de 61 anos, tinha o pseudotumor cerebral. Em última consulta, ela referiu uma redução da acuidade visual leve do olho direito, com aumento da cefaleia também, e com esses achados encontrados no exame de rotina. Então, eu queria abrir para a hipótese diagnóstica, os achados, que explicariam esses achados e as possíveis condutas para o caso. Muito bom, Léo.
Então, quem quer discutir, fazer o diagnóstico, então, o diagnóstico neurooftalmológico, o diagnóstico de alteração na retina e, eventualmente, se existe uma correlação entre esses dois achados e o que a gente precisa fazer a partir disso. Se alguém quiser discutir, Eu posso comentar alguma coisa? fala. Não, o nervo óptico tem um aspecto de uma certa gliose, né, peripapilar, né, sugerindo que o paciente já teve algum evento de edema crônico, né, e o que a gente observa é que parece que no exame contrastado ela forma um processo neovascular, né, que na endocinina parece que lembram alguns pólipos, assim, né, parece que formou uma membrana neovascular e a avaliação multimodal sugere algum pólipo, né, tem um DEP mais agudo, né, Uhum, e a endocinina também parece ter um aspecto nesse sentido, né? Isso uhum, pode ocorrer geralmente quando tem um edema crônico, né? Nesses casos de hipertensão intracraniana idiopática, né? E, enfim, essa é a impressão do ponto de vista retiniano, né? uhum, Só um detalhe que é interessante do OCT-B scan do nervo, né? Nesses casos de hipertensão intracraniana, que às vezes uma anteriorização da membrana de Bru pode ser sugestiva da presença de hipertensão intracraniana, né? Que é algo que a gente não observa presente aqui nesse B-scan, mas é um dado de OCT que tem sido relacionado com a presença de hipertensão intracraniana em atividade, né? uhum. Eu acho aqui, Léo, só para a gente, ela teve esse diagnóstico de papiledema por hipertensão intracraniana idiopática, obesidade deve ser o fator de risco dela, né? Em 2016. Ela fez esse tratamento clínico com Diamox e houve uma reversão desse papiledema. E agora, recentemente, ela teve uma piora de campo visual com o retorno do edema na papila ou não? Ou ela ficou sem lesão desde 2016 até aqui? Não, ela teve uma melhora até 2020 do papiledema com o uso de Amox, mas ela parou em 2020 e agora ela voltou com essa nova cefaleia, referindo uma baixa de visão, uma visão pior, e um aumento da mancha cega que a gente viu no campo visual do olho direito. Mas o ACT não mostrou edema para a gente, como o Dr. André falou, essa elevação da membrana de Bruch, que é até mais sensível do que o próprio da camada de fibras peripapilar, essa elevação da membrana de Bruch a gente não visualizou no exame. Então, a gente Uhum. acredita que é só aumento da mancha cega, talvez por conta dessa lesão adjacente. Agora, E o líquor, a pressão no líquor que você falou que estava aumentada é de quando? Da admissão dela em 2016 ou agora? Da admissão. Ah, lá em 2016. Tá, Isso. tá ótimo. Desculpa, alguém ia falar? não, eu ia só comentar que, eventualmente, um líquor com manometria poderia tirar a dúvida de uma recidiva aí do quadro de hipertensão intracraniana, mas eu comentei desse dado de OCT da interiorização da membrana de Bruch, que é um dado não Sim, invasivo que pode ser bastante útil, né, sim. em Ela algumas não tem. situações. É isso. Então, o André fez essa hipótese, né? E fez essa correlação. Alguma outra observação aqui? Eu podia comentar, é que assim, eu acho que a gente já viu, inclusive aqui na reunião, casos de membrana neovascular associado a edema de papila crônico, né? E Uhum, papiledema crônico. O que me chama a atenção é o fato de ser um pólipo, uhum, e assim, o pólipo é uma lesão que está bastante relacionada com a característica da coroide. Eu até procurei ver se ela não tinha alguma outra predisposição, mas tipo uma paquicoroide peripapilar, já que teve edema de papila, mas parece que não. Algum corte que tem aí mostra uma coroide peripapilar não mais espessa do que a subfoveal. Eu acho que essa é a característica mais intrigante, por que que ela teve um pólipo e é, não só uma membrana, como a gente vê normalmente. é, Normalmente não, não que seja frequente, mas... É que é normalmente a curioso maior parte que não dessas tenha. lesões... Pode falar, Mauro. Não, é que é curioso que parece ser só um pólipo sem a membrana, sem o sinal da dupla camada, assim, sem a rede. Tem só um pólipo isolado, É. sem a rede vascularizada. Uhum, Pólipos, tinha uma discussão se realmente fazia parte, antes da história da pancreatite, tinha uma discussão se pólipos fazia parte do espectro de DMRI ou se era uma coisa separada. Existe uma correlação de pólipo, por exemplo, com hipertensão arterial, enfim, anatomopatologicamente tinha umas alterações de rio, talvez uma relação com doenças sistêmicas.
mas de qualquer jeito o OCTA, mostrando aí esse pequeno fluxo e tal, aparentemente, eu acho também que é um pólipo um pouco diferente do usual. Não consigo imaginar por que ela sente essa diminuição da acuidade visual, porque esse pólipo não parece estar exudando, e a priori, acho que eu não trataria, só observaria. Certo. Eu acho que tem um consenso aqui. Então, como a Cleide falou, o que a gente vê normalmente são membranas neovasculares tipo 1, não lesões polipoidais em papiledemas crônicos de longa duração, né? E aqui a gente vê uma lesão que não está usualmente reportada nessa como complicação, que é uma lesão polipoidal. Cleide, a gente vai mostrar a espessura da coroide peripapilar está aumentada aqui nela. Normalmente você tem um afilamento da coroide peripapilar, a gente vai ver que a coroide está mais espessada aqui. Até tem 327 micra, que não é usual. Você ter essa espessura em torno do... Interessante. Então, eventualmente, você tem uma alteração vascular aí que propicia a formação eventual do pólipo. Eu acho que isso não tem nenhum artigo para explicar isso em literatura, não tem uma patogênese clara sobre isso. O que eu imagino é que você, talvez com um edema de disco crônico, você deve escaminhar, você deve fazer uma isquemia da rede capilar em torno do nervo óptico. Isso deve fazer uma isquemia em torno do nervo difusamente, isso deve produzir VEGF localmente, e aí você deve ter a membrana vascular, em pacientes que têm essa predisposição. Agora, por que formar pólipo em vez de membrana vascular? Talvez pacientes que têm uma coroide mais espessa nessa região possam formar polipoidal. Quando a polipoidal tem duas, a gente vai discutir isso nos artigos aqui. Tem um artigo recente que fala de expressões fenotípicas da polipoidal. Quando a pessoa, você pode ter polipoidal em coroides mais espessas ou em coroides normais para a idade, né? Quando ela é mais espessa, você tem mais pólipos e menos rede capilar ramificada. Então, talvez é isso que o Mauro falou, de você não ter rede capilar ramificada aqui, talvez não tenha tido tempo ainda para desenvolver rede capilar ramificada. Ou nem desenvolva mais, porque o processo que originou, que a gente imagina que originou, já cessou. Ela não tem um papiledema crônico, né? E, por outro lado, nos pacientes que a coroide não tem espessura aumentada, você tem mais capilares e mais rede capilar ou rede vascular ramificada e menos pólipos, né? Então, talvez isso explique aqui porque você talvez tenha um pólipo com pouca rede capilar ramificada. Então, mas é tudo presumido aqui. São poucos casos reportados na literatura, então a gente não consegue responder todas as perguntas aqui, mas eu acho que é um caso interessante para a gente tentar correlacionar esses dois fatores. Alguém mais? Estou só me lembrando aqui tem uns fatores associados com a paquicoroide peripapilar, só para ver se tem alguma relação com o caso, mas são nervos cheios com uma incidência mais alta de neuropatia óptica isquêmica, olho hipermétropo, que são todos os fatores associados ou uma esclera mais grossa, são os mesmos fatores de risco da efusão vial, mas nada se encaixa aqui, né? Então, acho que talvez uma associação aleatória, ela tem uma coroide mais espessa e teve esse quadro de edema de papila. Uma coincidência, né? Desenvolveu. É uma coincidência, né? Uma associação aleatória. Aleatória. Mesmo na paquicoroide peripapilar, né, Cleide, a gente vê alteração do EPR, vê cistos intrarretinianos, vê disrupção da retina externa nessa região. Em geral, isso é bilateral, envolve... Tem um sinal bem típico que eles descrevem, que é uma atrofia do EPR, bem no limite com o nervo óptico, que esse paciente também não tem. Ele não tem nenhum outro sinal da paquicoroide peripapilar, nenhum outro. Só tem um pólipo. E pode ser aleatório. Talvez ele já tivesse esse pólipo antes e ela teve o papiledema, né? Mas que existe uma correlação, talvez exista. E a gente precisa de descrição de outros casos. Talvez possa publicar esse caso e aí ver se aparecem outros casos, né? Mas nos comentários, na discussão, acho que colocaria o que todo mundo colocou aqui, que isso pode ser eventual, pode ser uma eventualidade, não ter correlação, causa e efeito. Eu acho que da mesma forma como pode ser uma coincidência, eventualmente pode ter ocorrido uma sinergia das duas condições, né?
Sim, formação do pólipo. essa é outra hipótese. Essa é outra hipótese. Tem uma correlação ou não. A gente não tem isso em literatura para ter uma certeza, né? Uhum. Então, algum outro comentário? Eu acho que a gente falou o que tinha que ser falado nesse caso, né? Então, eventualmente, você tem uma correlação. Nesse caso, a gente não tem certeza, mas é interessante mostrar. E na avaliação multimodal, você vê no pólipo, você vê que tem um fluxo aumentado, né? Então, no OCTA, aqui embaixo à esquerda, a gente vê dentro dessa elevação do pólipo, você tem um aumento de fluxo aí, né? Na anjo, você tem esse pooling, né? A lesão. E na endocianina, você tem um aumento da cianescência nesse setor, mas ela é pequena. E a gente viu, quando a gente vê o segmento do tempo, ela fica mais visível um pouquinho depois de 6 minutos. Então, é um pólipo com pouca atividade, né? Então, a atividade é pequena e ele é muito pequeno, mesmo como vocês falaram, né? Concordo com o Mauro, também não trataria, não. Não, a gente observa, não tem exudação, né? Tá quietinho, acho que não tem o que tratar. A gente só tem que saber, talvez acompanhar esse paciente mais de perto e ver se vai ter alguma evolução ou se ele vai permanecer assim. Concordo. Algum outro comentário? A gente pode fazer a revisão. Vamos fazer a revisão. Então, o Mário Luiz, ele tem algumas publicações sobre isso e seria interessante ele falar, mas eu acho que não deu tempo de ele entrar. Mas se ele entrar mais tarde na reunião, a gente vai pedir para ele comentar, mesmo que a gente esteja discutindo outro caso, tá? Então, Léo, se você quiser fazer a revisão. Bom, então, vou tentar fazer uma breve revisão no tempo aqui, falar um pouquinho sobre a polipoidal nos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática. E para falar de tudo isso, então, eu vou tentar falar um pouquinho da polipoidal, um pouquinho da hipertensão intracraniana e tentar juntar os dois para a gente falar, então, dessa associação pouco comum e pouco descrita na literatura das duas entidades. Então, a vasculopatia polipoidal da coroide é uma doença vascular da coroide, que ela é caracterizada pela presença dessas dilatações nodulares, aneurismáticas ou polipoidais, provenientes de uma rede neovascular ramificada. Em 2021, houve um consenso, tanto para a nomenclatura como para diagnóstico via OCT dessas lesões, e foi estabelecido o termo complexo, vasculopatia polipoidal da coroide, no qual a presença, então, tanto das lesões polipoidais associadas a uma rede neovascular ramificada, a presença dos dois comporiam, então, esse complexo. Então, a gente vê aqui na imagem acima está o pólipo circulado e logo abaixo essa rede vascular ramificada. A doença é uma doença heterogênea, então acredito que a principal hipótese é que ela seja uma variante da membrana neovascular tipo 1, da DMRI. Então, a gente vai encontrar nesses pacientes uma coroide ou normal ou mais fina do que o normal. No entanto, esses pacientes não vão ter todos aqueles comemorativos da DMRI, muitas vezes, como a presença de drusas, alterações pigmentares ou atrofias geográficas. E, mais recentemente, observou, então, que esses pacientes, principalmente com o advento do OCT e do BACE-SCAN, viu que esses pacientes apresentavam um aumento de espessura da coroide, mas não só isso, eles apresentavam um aumento da espessura da coroide a despeito, às custas do aumento da camada de Hara e compressão das camadas subjacentes, e, portanto, também foi colocado a questão de se eles não poderiam compor o espectro da placa coroide. Mas o consenso estabelece que a polipoidal é uma variante da DMRI e deve ser tratada como tal por nós. O diagnóstico segue sendo o padrão ouro com a endocianina verde, tá? O principal método de critério diagnóstico pelo critérios de Everest, que utiliza, então, o diagnóstico na polipoidal quando se encontra uma lesão hiperfluorescente focal antes dos 6 minutos, associada a mais uma dessas 6 lesões, como pólipo pulsátil, a rede ramificada, uma aparência nodular de pólipo, um halo hipofluorescente, ou no fundo de olho, hemorragia submacular ou nódulo alaranjado. O OCT é uma ferramenta que ganhou espaço, principalmente pela pouca disponibilidade da endocianina verde, e também hoje em dia permite, então, um diagnóstico com alta sensibilidade e especificidade da doença. Nós temos critérios maiores e menores, e com relação aos critérios maiores, então, nós temos essas lesões anelares que são abaixo do EPR, descritas por muitos
não como pólipos, mas como dilatações aneurismáticas advindas dessa rede vascular ramificada, mas também os DEPs em elevação abrupta, os DEPs em polegar, no qual a gente observa uma angulação maior que 70 graus desse DEP. E no ACT fácil, uma elevação complexa do EPR, que representaria, então, essa rede vascular ramificada associada a múltiplos pólipos. E critérios menores, que seriam em 4, os nódulos alaranjados, os DEPs complexos ou multilobulados em aspecto em M, o sinal da dupla camada e também o descrito a placa coroide, as custas principalmente do aumento da camada de Haller. Então, como eu falei, o ACT ele permite e garante uma alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico, mesmo quando temos apenas 2 desses critérios maiores, a sensibilidade fica em torno de 80% e a especificidade pode subir até 90%, a depender desses achados das lesões maiores, não mudando tanto a sensibilidade e especificidade quando nós vamos para 3 desses critérios maiores no diagnóstico. O aspecto da coroide chamou um pouco a atenção também dos autores, e recentemente então foi postulado que coroides mais espessadas fossem acompanhadas de lesões polipoidais mais proeminentes, lesões polipoidais maiores, e uma rede vascular ramificada menor. Ao passo que pacientes que apresentassem coroides mais finas, os achados seriam mais semelhantes ao que se encontra na DMRI, ou seja, achados típicos da membrana neovascular tipo 1, com redes vasculares ramificadas maiores, mas as lesões polipoidais em si, lesões menores. Então, esses autores estudaram isso, mas acabaram chegando a uma conclusão que a relação direta que se encontrava com a espessura da coroide era um aumento, uma área maior da lesão polipoidal com o aumento da coroide, ou seja, coroides mais finas, lesões polipoidais maiores, coroides maiores, áreas de lesão polipoidal maiores. Com relação à rede vascular ramificada ou o próprio volume ou altura do DEP, esse trabalho não conseguiu ter uma significância estatística com relação a eles, apesar de sugerir uma tendência ao que os autores já descreveram. Agora a gente vai virar um pouco a página e falar rapidinho da hipertensão intracraniana para depois fazer o link. A gente sabe que a prevalência é maior em mulheres e mulheres obesas. Os sintomas principais são de cefaleia, obscurecimentos transitórios e o zumbido pulsátil, e a fisiopatologia é incerta, apesar de que os principais mecanismos já são descritos, e a gente vê nessa imagem aqui, um dos primeiros mecanismos descritos é o fator trombofílico, então obesidade, o sexo feminino hormonal poderia favorecer a um processo trombofílico e aumentar a pressão intracraniana, mas também o aumento da produção do plexo, do líquor pelo plexo coroide ou a diminuição da absorção do líquor também poderiam fazer parte da fisiopatologia da doença. E mais recentemente descrito, as estenoses de seios venosos aumentando a pressão do seio venoso, em seguida aumentando a pressão intracraniana, também comporiam parte da fisiopatologia da doença. O diagnóstico é critério baseado em alguns critérios, são 3 pilares para esses critérios: o exame clínico, mostrando, evidenciando um papiledema, comumente bilateral, mas em alguns casos unilateral, e um exame neurológico normal, à exceção de paralisias de nervos cranianos. O exame do líquor, caracteristicamente, nós temos uma pressão de abertura acima de 25 e uma composição normal, com o paciente em decúbito lateral, e nos exames de imagem a gente não encontra, então, alterações estruturais como efeitos de massa, hidrocefalia ou mesmo trombose dos seios venosos. A imagem, no entanto, pode nos ajudar ao mostrar para a gente, evidenciar para a gente alguns sinais, como o sinal da célula túrcica vazia, a dilatação dos espaços licóricos da bainha do nervo óptico, a compressão do globo ocular pelo espaço licórico do nervo óptico e as estenoses dos seios venosos, as estenoses, não as tromboses. É importante sempre excluir o uso de antibióticos, vitamina A e hormônios esteroidais ou hormônios corticogênicos. Com relação às manifestações retinianas, então, da hipertensão intracraniana, elas geralmente levam a baixa visual aguda de um quadro crônico. Então, o paciente que já vem com uma hipertensão acaba piorando a visão justamente por conta dessas complicações. Então, esse autor descreve a prevalência dessas complicações e traz algumas imagens também delas. Entre elas, então, nós temos a presença do fluido subretiniano, dobras de coroide, exudatos maculares, retinopatia por estase venosa e neovascularizações maculares, tanto peripapilares como próximos à fóvea, mas comumente assim, são eventos raros, mas quando encontrados, elas tendem a se encontrar mais na forma justa papilar, como a gente consegue observar bem na imagem.
Esse estudo aqui é um estudo antigo. Antigamente se tratavam, então, essas membranas neovasculares na hipertensão intracraniana ou com fotocoagulação, ou com interferon, ou mesmo a excisão cirúrgica. Esse paciente era um paciente com tratamento refratário ao tratamento clínico, então foi feita a cirurgia de excisão cirúrgica dessa membrana e avaliar, então, na biópsia, esse material, esse tecido, e foi visto que realmente tratava de uma membrana, no paciente que tinha uma exudação, uma baixa vidal pela exudação, foi visto que era um material composto de membrana neovascular, um tecido com colágeno EPR, logo acima desses capilares entremeados. Então, eram capilares bem definidos, envoltos por tecido de EPR e tecido de colágeno. A descrição, então, dessas membranas, ela não é novidade. Já em 1985, o professor Mário, junto com o professor Copetto, já descreveram 2 casos de papiledema com membrana neovascular retiniana justa papilar. Em 2009, o professor Sérgio, junto do professor Mário, também já descreveram um caso de pseudotumor cerebral com uma membrana neovascular peripapilar. Esse paciente deles teve uma perda visual grave, súbita no olho direito, foi submetido à fenestração da bainha e 3 IVTs com Avastin, acabou melhorando tanto do edema, do papiledema, como da atividade exudativa da membrana, mas a membrana acabou não regredindo, ela permaneceu lá. E mais recentemente, já está em submissão para os arquivos e deve ser publicado até o final do ano, um trabalho também da casa, que contou com o professor Mário, o professor Leandro, o professor Rony, doutor Luiz, a doutora Ana Cláudia e o doutor Provetti, que mostrou justamente um paciente com hipertensão intracraniana, com papiledema unilateral, que é um evento raro já por si só, e uma lesão polipoidal exudativa nesse caso. Era uma mulher de 54 anos, com hipertensão intracraniana idiopática e um pólipo justapapilar que estava em atividade. Ela foi tratada com 3 IVTs e teve uma melhora da exudação, como a gente consegue ver na imagem, resolução do líquor, da exudação e a permanência dessa lesão polipoidal. Então, com relação ao tratamento dos pólipos, não se tem descrito na literatura muito bem, mas o tratamento das membranas na hipertensão intracraniana deve ser feito com medidas comportamentais como perda de peso. A própria acetazolamida e o valproato também são utilizados para tratar o papiledema e acabam regredindo também o caso dessas membranas justapapilares. Nos casos dos pacientes que são refratários ao tratamento ou lesões que ameacem a visão, eles também podem ser tratados com antiangiogênico, que podem ajudar a regredir a atividade dessas membranas. A cicatriz acaba sendo uma sequela normal no processo desse tratamento e acabam sempre ficando. Esse foi um trabalho que mostrou 3 pacientes tratados ou observação, e o grupo observação, vale a pena dizer, era, na verdade, tratamento com perda de peso e o Diamox, e alguns pacientes também foram submetidos ao bevacizumab e todos tiveram resolução do status de atividade da atividade de doença da membrana. Isso aqui é um exemplo de um dos casos descritos pelo trabalho. Por que ela se forma? É uma pergunta que fica e ainda vai ser, acho que, descrito mais para frente, e a gente tem que ainda observar um pouco mais e ver como essas membranas evoluem. Acho que, como o Sr. Sérgio falou, a gente precisa entender mais a evolução e a história natural se a gente quiser tratar melhor essas membranas. Então, obrigado. Era isso. Excelente, Leonardo. Parabéns pela revisão, viu? Excelente, excelente. Fez rápido e falou de tudo. Perfeito. Parabéns, viu, Léo? Obrigado. Se puder descompartilhar a tela, a gente vai seguir. Se tiver alguma pergunta para ser feita, é só fazer pelo chat e a gente responde depois, tá? Todos leem, a gente responde. O João vai falar da imagem da semana, então, João, se quiser começar. Joia. Boa noite. Tá dando para ver minha tela? Apareceu direitinho? Tá dando. Sim, João. Tá, joia. Obrigado. Bom, boa noite. Meu nome é João, eu sou preceptor do serviço e eu vou apresentar a imagem da semana da reunião de hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda com o caso e com a revisão. Então, é uma paciente de 50 anos, mulher, com metamorfopsia há 1 ano no olho esquerdo, e ao exame apresentava uma acuidade visual de 20/25 no olho direito, 20/30 no olho esquerdo, na bio uma esclerose nuclear. Esse achado a fundoscopia, aqui no maior aumento, então, o olho direito. A gente observa essas lesões branco-amareladas aqui na região justafoveal temporal. Esse, então, é o exame de OCT, com essa alteração na região foveal. Complementação
multimodal do caso, né? Aqui com exame de um processamento de autofluorescência, angiofluorescinografia, e uma imagem de blue light reflectance, e o olho esquerdo, que é retinografia, o exame de OCT, com essa alteração de espessura quase total na região foveal. E aqui, a imagem com processamento de autofluorescência, a angiofluorescinografia em fases mais tardias, e o exame de blue light reflectance. E resumindo, então, uma mulher de 50 anos, com queixa de metamorfopsia há cerca de 1 ano no olho esquerdo, 20/25 no olho direito, 20/30 no olho esquerdo, e esses achados. Quais seriam esses achados, né, para iniciar a discussão? Quais seriam os possíveis diagnósticos, a etiologia desses achados, né? E para iniciar a discussão, então, eu gostaria de convidar os assistentes para discutir os diferenciais nesses casos. Então, olha, uma mulher de 50 anos com quadro de perda de alteração de visão unilateral, uma visão boa, apesar da alteração foveal que ela tem. Algum dado a mais que vocês queiram saber? Qual o diagnóstico diferencial, como o João perguntou, que vocês fazem assim num paciente com essas características de OCT e retinografia e com essa avaliação multimodal? Bom, acho Ela que tem CA de mama. Ela não tem CA de mama. Ela teve CA de mama, João? Teve sim. Teve CA de mama, Mauro. Então, o Mauro está perguntando por que tamoxifeno, o uso, os pacientes que operam CA de mama, os que usam, tamoxifeno pode causar uma lesão assim, né, Mauro? Enfim, colocaram aí os diagnósticos diferenciais dessas lesões que dão esses lesões quase como císticas, né, na retina, mas não são exatamente cistos, essas cavitações da retina. E MACTEL-2, eu acho que é, no fundo, o exemplo mais comum que a gente vê. Tem uma série de outras, lesão por eclipse solar, que tem uma série de outras possibilidades, mas o fato dela ter esses cristais na retina, tal, além de MACTEL-2, uma possibilidade é tamoxifeno mesmo. Ótimo. Uhum. Alguém quer fazer alguma consideração, Cleide, sobre esse poderia diagnóstico? fazer um diferencial, acho que não encaixa tão bem quanto a hipótese do Mauro, mas assim, o olho direito lembra muito MACTEL, que tem esses pontos hiperrefletivos, uma perda aí da retina foveal, uma perda na autofluor, a gente vê aquele sinal precoce, que é a perda da hipo central, um pequeno vazamento, acho que encaixaria, um OCTA ajudaria. E no outro olho a gente podia imaginar que ela teve um buraco e ela tem aquele aspecto que é aquela sinal da fóvea, reflexo da fóvea vermelha, né, que é quando ou o buraco inicial, ou um buraco que fecha e que fica esse cistinho embaixo. E para excluir ou fechar o diagnóstico de MACTEL, um OCTA ajudaria, uma avaliação do plexo profundo, principalmente. Mas acho que não é o diagnóstico, né? João, você tem o OCTA dessa paciente? Não. Não, essa paciente não tem. Tá. Então, a gente não tem OCTA. Cleide, você explica o que você teria? Você veria vasos telangiectásicos? Sim, veria os vasos, sobretudo no plexo profundo, dá para ver os vasos telangiectásicos, que é o sinal mais precoce que tem, alguns chamam de TUG versus, uma perda também do vascular no plexo profundo, menos afetado seria o plexo superficial. Então, acredito que nesse caso não seria presente isso, mas isso fecharia um diagnóstico de MACTEL. Uhum. E, Cleide, só para confundir, você sabe que tem descrição de pacientes com uso de tamoxifeno com essas alterações vasculares semelhantes ao MACTEL? Não, então, eu acredito até que seja o tamoxifeno. Mesmo as vasculares? Tamoxifeno, as vasculares, não o sabia. que eu imagino é que os pacientes, na verdade, têm MACTEL. As duas coisas. Dois, e estão tomando tamoxifeno por acaso, entendeu? MACTEL não é raro, não.
Então, o artigo que a Lívia Conce me mostrou na quarta-feira é sobre o uso de finasterida. Então, pacientes que têm alopécia e usam finasterida por um tempo longo têm alterações muito semelhantes à retinopatia por tamoxifeno e ao Mactel tipo 2. E quando a gente viu as imagens, e tem muitas imagens do ACTA, muitos daqueles casos, para mim, era o Mactel tipo 2. Então, se você não segue o paciente com um tempo longo e não observa a evolução dessa pessoa, você pode confundir uma toxicidade com uma doença que ele tem de base, né? Então, por exemplo, essa paciente, se ela suspender o tamoxifeno e essa lesão não evoluir, é muito provável que seja. Agora, se você vê essa paciente daqui 3 anos, suspenso o tamoxifeno, e essa lesão pequena que ela tem, por exemplo, no olho direito, essa cavitação, que não está descrito na lesão por tamoxifeno, ela aumentar, e aumentar a lesão do olho esquerdo, é muito provável que seja um diagnóstico de Mactel tipo 2, que confunde com o diagnóstico da retinopatia tóxica pelo tamoxifeno. Assim como nesse paper do JAMA do finasterida. É interessante, né? Então, o difícil é suspender tamoxifeno, né? Porque para a gente é tranquilo, né? Mas para o paciente acho que não. Ela vai usar 5 anos, mas depois de 5 anos ela vai suspender, certo? Normalmente os protocolos são 5 anos de uso. E uma dose baixa, porque são 20 miligramas. E a lesão, normalmente, Cleide, quando aparece nos primeiros 2 anos. E depois ela não avança depois do 2º ano, em geral, que a gente vê na literatura. Então, se você vê progressão dessa lesão depois do 2º ano, um diagnóstico diferencial que a gente tem que excluir, que se a gente só vai excluir com segmento, é o Mactel tipo 2, né? As telangiectasias maculares tipo 2. Então, mas é interessante a gente fazer nesses pacientes, por isso que a gente mostrou, né, João? Fazer esse diagnóstico diferencial de todas essas patologias, e a gente pode incluir, viu, João? A retinopatia por finasterida, embora esse paper aí, sei lá, não dá para... se dá para... Eles Algum outro publicaram comentário? há um ano e meio atrás, mais ou menos, começaram a apresentar um pessoal da Califórnia mostrando que o Mactel, sugerindo, pelo menos, de uma maneira bastante assertiva, que Mactel tinha a ver com um problema no metabolismo da serina. A gente apresentou esse paper, Mauro. A gente apresentou esse paper aqui ano passado. Isso, eu não vi, apesar pode ser por conta da pandemia, a gente não está acompanhando tão bem assim os congressos, eu não ouvi depois eles apresentando de novo, mas uma possibilidade seria dosar, se você quiser fazer a diferenciação, não sei se o tamoxifeno traz esse problema também por alterar o metabolismo da serina, mas supondo que não, que seja algum outro mecanismo, de repente dosar serina seja uma forma de fazer a diferenciação. Perfeito, perfeito. Ótimo. Algum outro comentário aqui? Tá. Só para responder, tem uma pergunta da Ismante sobre fenestração de bainha do nervo óptico, se é feito rotineiramente papiledema. Não, eles usam basicamente Diamox em altas doses. Tem uma paciente que eu estou seguindo, que está usando há 6 meses, 2 gramas por dia de Diamox, e ela não emagrece. Então, ela perdeu, sei lá, perdeu 2 quilos nesses 6 meses, 3 quilos, e continua com o edema, o papiledema. Esse caso que a gente mostrou nessa publicação, o Mário fez a fenestração de bainha, talvez porque o paciente não respondesse com Diamox, né? Então, se tiver uma contraindicação absoluta de Diamox, talvez uma opção seja a opção cirúrgica. Seria bom o Mário estar aqui para ele responder, eu não tenho experiência com isso. Leonardo, você tem alguma resposta aí? Posso comentar, o tratamento de segunda linha é o Valproato. O doutor André está aí, né? Pode comentar melhor. Fala, André, desculpa. Geralmente a fenestração é nos casos que o paciente continua com perda visual e campimétrica progressiva a despeito do tratamento clínico, né, com Diamox. Sim. E aí você tem como opções as derivações, né, ventrículo peritoneal, enfim, né, quando o paciente tem um quadro de cefaleia associado. E para os casos que o paciente, eventualmente, mesmo assim, continua com progressão, aí sim você
pode partir para a fenestração de bainha, né? Ela seria uma das últimas opções, né? Isso. Perfeito, perfeito. Então, o João, para a gente não perder tempo, você quer fazer uma revisão breve sobre a retinopatia por tamoxifeno? Joia. Bom, só para complementar, né, o professor Mauro, ele já matou de primeira, né? É uma paciente que tinha câncer de mama mesmo, já tinha feito cirurgia e radioterapia, e tinha feito uso de tamoxifeno, 20 miligramas por dia, por cerca de 2 anos e meio, e tinha parado há 6 meses, né, do caso. E os achados são essas cavitações foveais pseudocísticas, né, mais evidente aqui no olho esquerdo, e a presença dos depósitos cristalinos, que são mais evidentes no olho direito, né. E, então, esse diagnóstico de retinopatia por tamoxifeno. Retirado desse artigo. E, então, uma revisão bem breve, né, de retinopatia por tamoxifeno. As principais características são essas que a gente apresentou, né, então, esses depósitos cristalinos, que a gente observa aqui nessa imagem de retinografia, e que eles se mostram, assim, hiperautofluorescentes no exame de autofluorescência, as cavitações foveais pseudocísticas, que a gente consegue observar melhor no exame de OCT. Além disso, o tamoxifeno, ele também causa outras alterações, né, como catarata, ceratite e neurite óptica. E o mecanismo dessa toxicidade é ainda desconhecido, mas existem estudos que demonstraram lesão das células do EPR, dos fotorreceptores e das células de Miller in vitro, né. A prevalência, então, ela, nos estudos que a gente tem até hoje, ela é bem variável, variando desde 0,5%, 1,5%, nos estudos mais antigos, em que se usava só fundoscopia como método de avaliação, e nos exames mais recentes, que usam com base o OCT para avaliação dessa retinopatia, eles chegam a 11%, 12%, né, mesmo com os pacientes em uso de dose mínima da medicação. Alguns fatores de risco, então, são a dose, né, a doses mais elevadas, como se usava antigamente, valores próximos de 200 miligramas diários, comparados com valores de 10 a 20 miligramas em 2 tomadas que se usam atualmente, são um fator importante. A duração também, superior a 2, 3 anos, ela acaba sendo um fator importante para o desenvolvimento de retinopatia, e sabe-se que depois disso a tendência de progressão acaba sendo um pouquinho menor, né? E também, num estudo mais recente, de 2020, publicado no Ophthalmology, se observou a presença do IMC elevado e de hiperlipidemia como 2 fatores estatisticamente significativos para o aparecimento da retinopatia por tamoxifeno, né? Que acredita-se que seja relacionado com o caráter de ligação lipídica dessa medicação. E os exames complementares, então, que podem ser úteis no exame dessa patologia, então, são autofluorescências, como eu havia mencionado antes, que mostram essas lesões hiperautofluorescentes no exame, né? A angiofluorescenografia, que pode mostrar um ponto de hiperfluorescência tardia sem leakage, né, que representa aquela região de cavitação pseudocística, e o eletrocolograma também é um exame que pode vir alterado, com redução do índice de Arden. Mais recentemente, né, num estudo publicado agora em 2019 no Ophthalmology Retina, um estudo com ACT, como o Dr. Sérgio tinha mencionado, né, foi visto que pacientes que faziam uso de tamoxifeno, né, que evoluíram com retinopatia por tamoxifeno, apresentavam alterações da malha vascular, né, do plexo profundo, e apresentavam essas telangiectasias, principalmente na região temporal, né. Aqui são 3 pacientes diferentes, né, sendo o olho esquerdo que foi avaliado, e muitos deles apresentavam essas alterações telangiectásicas predominantemente na região temporal, mas uma limitação do estudo é que eles, de fato, não conseguiram excluir a presença de um MACTEL prévio, né, nesses pacientes, mas acabaram levantando essa possível correlação, ainda mais considerando a lesão que pode ser causada por essa medicação nas células de Miller,
né? Então, a evolução, diferente da alteração corneana, que ela pode regredir com a interrupção do uso da medicação, a disfunção retiniana, ela tende a ter um caráter mais irreversível, né? Aqui um paciente que foi descontinuada a medicação nesse exame por apresentar a retinopatia, né? Uma cavitação pseudocística já. Isso observou que no primeiro ano ainda houve progressão da baixa de visão, né? E 8 anos depois a alteração ainda se mantinha, sem qualquer sinal de melhora ou resolução. O que se observou foi uma redução dos cristais em si. Então, só umas considerações finais, é uma doença que tinha uma prevalência subestimada até pouco tempo atrás, né, antes do advento do OCT. Ela pode causar um comprometimento considerável da acuidade visual dos pacientes oncológicos e que tem fatores de risco controláveis, né, como a dose, o IMC do paciente, a hiperlipidemia, e é importante de ser uma condição rastreável, né, detectada em fases precoces, para se considerar ou não a interrupção do uso da medicação, né, pesando-se o risco-benefício em associação com o seu oncologista, lembrando que se for interrompida em fases mais tardias, a regressão dessa condição é muito difícil, né, porque se tem essa lesão retiniana permanente associada a esse acometimento dos fotorreceptores, EPR e das células de Miller. E é isso. Perfeito, João, excelente, excelente. Se alguém tiver algum comentário adicional, se quiser colocar no chat. João, parabéns, tá? Pela revisão, pela apresentação, excelentes. Obrigado. Eu acho que por essas alterações e por essa associação, né, talvez a fisiopatologia seja semelhante, lesando as células de Miller toxicamente pelo tamoxifeno com o MACTEL tipo 2, todo paciente que você tenha que pedirem uma avaliação para uso de tamoxifeno, ou se você for ver esse paciente logo no início do acompanhamento, fazer OCT e OCTA nesses pacientes, porque daí a gente consegue discriminar melhor a evolução desses pacientes, ao contrário da maior parte dos casos nessa publicação em que a gente não tinha a imagem no início do tratamento com tamoxifeno, tá? Então é isso. O artigo, o Matheus vai fazer uma revisão do artigo, uma revisão breve do artigo. O artigo é mais longo e depois vocês leem mais. Então, o Matheus vai fazer uma revisão, ele fez uma revisão super boa. O artigo fala da anastomose entre as vorticosas, que não é comum, como uma causa, como uma patogênese de várias das doenças associadas à PAC coroide. Tá? Então, é um artigo bem interessante que o Matheus vai resumir. Então, Matheus. Obrigado, professor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela oportunidade, pela seleção do artigo e a orientação da confecção da apresentação. Sou Matheus Monteiro, residente do 2º ano do serviço. Vou apresentar o artigo da semana. Bom, então, o artigo em tradução livre, o artigo é o Anastomoses venosas entre vorticosas nas doenças relacionadas ao espectro PAC coroide. Foi publicado no Retina, agora em maio de 2021, e vários dos achados desse artigo, várias das discussões, também trazem referências a um artigo publicado também agora recentemente, no ano passado, de um grupo japonês, do Dr. Matsumoto, que também sugiro aqui, foi publicado no Ophthalmology Retina, para complementação. Bom, então, inicialmente, contextualizando, né, o nosso artigo fala um pouquinho rapidamente sobre a PAC coroide. Então, lembrando que a PAC coroide, né, uma condição que ela reúne algumas alterações, né, da coroide, principalmente relacionadas aos vasos. Então, a soma do aumento da espessura da coroide, o aumento do diâmetro dos vasos da coroide com predileção pela coroide externa, né, pela camada de Haller, que são chamados PAC vasos, e o aumento da permeabilidade desses vasos dilatados da coroide. E por meio dessa condição, a gente consegue observar na literatura algumas doenças que são definidas num espectro PAC coroide, né, que são até estabelecidas com um certo contínuo, a depender dos achados que elas contêm. Então, a gente tem a pteropatia pigmentar PAC coroide, foi descrita mais recentemente em 2018 pelo professor David Sarraf. A coriorretinopatia central serosa, que é uma condição mais clássica, né, que a gente já tem
visto há mais tempo, a neovasculopatia pachychoroide, definida mais recentemente em 2015 pelo Freund, que pode ser ou não associada à presença dos neovasos como pólipos, né, como dilatações aneurismáticas, como até já foi mencionado no caso clínico, e inclusive também tem um achado da pachychoroidopatia peripapilar, né, também descrito mais recentemente, em que a topografia das alterações ela é mais próxima ao nervo, né, mais justa papilar. Bom, o nosso estudo, os principais objetivos do nosso estudo eram principalmente avaliar os padrões de vascularização da coroide nesses pacientes com as doenças do espectro pachychoroide. Isso foi feito por meio de um exame de angiografia com indocianina verde, né, de grande angular, então permitindo, né, a melhor observação dos vasos da coroide, que é uma característica importante da indocianinografia, avaliando a anatomia do sistema venoso, principalmente, e a presença ou não desses achados importantes das anastomoses interverticosas. O estudo foi um estudo piloto retrospectivo, multicêntrico, né, então tem uns representantes em Singapura, e no México, nos Estados Unidos e Nova York. Os critérios de inclusão, o estudo foi feito com pacientes que já tinham um exame de indocianinografia de grande angular, mas condições associadas ao espectro pachychoroide, definida por uma espessura coroidal subfoveal de maior do que 400 micra, e nisso foram 42 olhos recrutados no grupo pachychoroide contra 9 olhos recrutados no grupo controle, sem as alterações da pachychoroide. Então, os pacientes que já tinham um exame, né, submetidos à indocianinografia, foram esse exame, por um método de Photoshop, de processamento de imagem, foi estabelecida essa imagem de grande angular, e aí, por meio disso, por meio da análise dessa imagem, essa análise foi submetida a 2 dos autores do estudo a cada imagem. E a grande pergunta que os autores tinham que responder há anastomoses entre o sistema de vias verticosas? Existem anastomoses? Eles faziam isso pela análise de frames, que eram imediatamente após o enchimento completo das vias retinianas, para ter uma análise adequada, né, do sistema venoso. E a resposta era sim quando era possível observar 2 ou mais anastomoses que conectavam quadrantes de verticosas adjacentes. E esses vasos eles tinham que ter um diâmetro maior ou igual ao mesmo ramo venoso retiniano entrando pela margem do disco óptico. Bom, e aí, só para ter uma ideia, primeiro, a gente está falando das anastomoses, mas a gente tem que lembrar a anatomia normal, né, e qual é a grande diferença de existir anastomose ou não. Então, lembrando, né, o sistema arterial da região coroideia é principalmente nutrido pelas ciliares posteriores longas. O sistema venoso, ele é, de certa forma, independente, né, inicialmente pela vasculatura do aquário capilar, unidades lobulares, que vão drenando progressivamente para ramos venosos maiores, as vias coroideias, que, por sua vez, vão drenar as vias verticosas, né? Em condições normais, a gente sabe que todos os indivíduos podem ter entre 3 a 8 vias verticosas, a maioria entre 4 e 5, e essas vias verticosas colocadas nos quadrantes, né, e até são delimitados alguns quadrantes de acordo com a posição das verticosas. Nesse estudo de ultra-wide field, foi publicado no passado, e foi identificado também pela indocianinografia a posição e o número dessas verticosas, né. E em condições normais se observa que não existem anastomoses, né, ou se existem são mínimas entre as verticosas. Elas podem até existir nos ramos terminais interlobulares, mas em pequeno número, mas não em grande volume ou em grande diâmetro, como vai ser mostrado nas interverticosas. Aqui um maior aumento, uma imagem, né, de indocianinografia, que a gente consegue delimitar bem, aqui na linha horizontal, o sistema venoso, né, as vias coroideias, aqui no quadrante temporal superior e do temporal inferior, como existe essa área de transição clara, né, de hipossenescência nessa região, que é uma dos achados, né, anatômicos que são denominadas as watershed zones, né, as zonas de transição fisiologicamente existentes, que estabelecem essas unidades independentes entre os territórios interverticosas. Bom, os resultados desse estudo, no grupo pachychoroide, que era um grupo, em média, mais velho, né, já dando uma certa ideia, né, da própria condição pachychoroide sendo uma condição entendida como adquirida, um grupo que a espessura média de coroide de 473, em todos os olhos observados foram vistos anastomoses interverticosas. Então, foi cumprido aqueles parâmetros que foram condicionados, né, à identificação das anastomoses em todos os olhos. Desses participantes, se observa que a maior parte, talvez pela própria prevalência, de coroidiopatia central serosa. E no grupo controle, um grupo mais novo, com uma coroide significativamente menor, né, de 293 micra em média, apenas 2 dos 9 olhos
foram observadas anastomoses interverticosas e quando observadas de forma isolada. Então, de certa forma, só pela análise crua dos resultados, pode-se observar que a prevalência no grupo paquicoroide foi bem maior, então pode ser um achado indicado como mais comum nos pacientes do espectro paquicoroide. Aqui algumas imagens para exemplificar esses achados. Então, em todos os pacientes, por exemplo, nos pacientes com paquicoroide isolada, né, não se encaixando em nenhuma daquelas patologias, mas com o aumento da espessura, com os achados de paquivasos, se observou anastomoses entre os sistemas das vorticosas temporal superior, nasal superior, entre as temporais. O único quadrante que pelo estudo foi observado que não teve uma quantidade de anastomose significativa foi o quadrante o nasal inferior. E aqui, em maior aumento, consegue-se observar na região macular a presença dessas anastomoses quebrando aquela transição das watershed zones. Aqui a paquicoroidopatia peripapilar, que já foi, né, mencionada previamente em outro momento da reunião, aqui como a rede de anastomoses, ela se forma em torno do disco óptico, né, corroborando as alterações que são observadas nessa condição, que predominam no disco óptico, o aumento da espessura, os paquivasos, e ela se forma numa forma circinata, em 360 graus, conectando todos os quadrantes ao redor do disco óptico, aqui em maior aumento, se observando essas anastomoses com diâmetro bem aumentado e bem visíveis aqui nessa imagem. E aqui o artigo ele permite essa melhor visualização de toda essa rede anastomótica, então alterada, né, que não seria esperada em condições normais. Aqui na chorioretinopatia central serosa, também a gente observa, principalmente na região macular, essas anastomoses, e aqui também o artigo delimita essas anastomoses com maior detalhe, predominantemente na região macular, né, observando essa característica menos na região peripapilar, que era mais dilatada na paquicoroidopatia peripapilar, e mais na região macular. Nas condições de neovascularização, igualmente, né, a gente observa esse líquido aqui característico da neovascularização e aqui em formato polipoidal, então na neovasculopatia simples, na neovasculopatia polipoidal da coroide, e também com essas anastomoses importantes aqui na região macular, aqui bem dilatado, e a gente conseguindo ver em maior aumento essas anastomoses como mais um achado de uma das doenças do espectro paquicoroide. E a discussão, né, visualizando essas alterações nos pacientes do espectro paquicoroide, foi levantado algumas questões. Então, primeiramente, observando o que seria esperado para um paciente normal, né, as veias coroidais fluindo para diferentes veias vorticosas, né? Então, os ramos lobulares até podem ter algum grau de anastomose mínima, mas em grande parte sendo unidades funcionais independentes, né? E delimitando essas zonas de transição entre territórios independentes das vorticosas, essas watershed zones. E aí, à medida que você vai progressivamente passando pelas alterações e formando essas anastomoses cada vez mais calibrosas e mais numerosas, o funcionamento, a fisiologia da coroide acaba sendo alterada, e aí acaba se reduzindo a condição de independência dos lóbulos, né, da córeo capilar, a obliteração dessas regiões que previamente eram zonas de transição e que estabeleciam essa independência, e de certa forma se perde a condição de autorregulação pressórica no sistema venoso. A partir do momento que se tem alguma normalidade de fluxo venoso em um dos territórios vorticosas, acaba se alterando a condição de fluxo venoso nos outros territórios. E nessas condições pode-se aumentar a pressão venosa e, consequentemente, a permeabilidade córeo-capilar, levando às alterações que são observadas no espectro paquicoroide, aqui em última instância nessa linha de progressão. Então, de certa forma, o artigo levanta a presença das anastomoses como uma possível parte, né, da fisiopatologia envolvida das doenças do espectro paquicoroide. Essa reestruturação arquitetural como parte importante da fisiopatologia do espectro. E uma outra questão que ele levanta é se o achado dos paquivasos ao ACT, se não seriam reflexo dos próprios grandes canais venosos anastomóticos cruzando ali na região macular, então aqueles vasos dilatados que a gente consegue ver na coroide, o que a gente denomina os paquivasos, se não seriam só propriamente esses canais venosos anastomóticos, cruzando essas regiões de watershed zones. E por meio disso, né, então essas são as grandes contribuições desse artigo. As limitações que a gente pode colocar, o estudo é um estudo retrospectivo, de certa forma já com todos os vieses e as limitações que isso impõe,
o baixo número de pacientes do grupo controle, né, como a gente levantou, foram apenas 9 olhos, então, de certa forma, a gente não consegue ter estabelecer uma certeza, a prevalência desse achado nos pacientes controle com tanta certeza. Existe o levantamento de um possível viés de seleção, sendo pacientes já acompanhados no centro de referência, que talvez tenham doenças do espectro mais grave, e o estudo não chega a estabelecer uma relação causal definida, mas ele justamente levanta isso como uma grande perspectiva, né, para avaliar a relação desses achados de anastomoses entre as vorticosas e possíveis aspectos como a progressão da doença do espectro pachychoroide, padrões diferentes de hiperpermeabilidade, de manifestações clínicas, por que alguns pacientes com anastomoses em algum estadiamento ou outro, poderiam estabelecer uma manifestação ou outra no espectro, e como um próprio fator de risco para o desenvolvimento de neovasos. Essas são as principais perspectivas que o estudo levanta. E era isso que eu gostaria de falar, agradeço pela atenção, muito obrigado. Parabéns, viu, Matheus? Excelente. E a gente vê na apresentação do Matheus que privilégio que é para a gente conviver com residentes tão capacitados como vocês, viu? R1, R2, R3, com os fellows, que prazer que é para a gente conviver com um pessoal tão inteligente assim. Parabéns, viu, Matheus? Excelente apresentação. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse artigo? Porque esse artigo é muito importante para quem lê sobre pachychoroide e tal. Esse artigo, na verdade, ele se baseou nesses achados em 2 artigos que foram publicados anteriormente por um grupo japonês da Universidade de Guma. O primeiro autor chama Matsumoto, e ele que fez essas correlações, dessas intercomunicações, dessas anastomoses entre as vorticosas, né? E a partir daí o Spade fez esse artigo, né? E ele escreve muito bem, tem uma cultura excepcional para fazer essas correlações. Ele apresentou esse trabalho. O trabalho da Universidade de Guma, do Matsumoto, ele avaliava essas anastomoses só no polo posterior e com a CT anface. Então, ele perdia muito dessas comunicações que são mais visíveis na endocianina, como o Spade mostrou nesse artigo. Por isso que eu achei a apresentação desse artigo que é mais recente. A gente só apresenta artigos do ano, né, 2021, praticamente, ou do final de 2020. Ele é mais completo do que o anterior, mas a ideia vem do grupo do Matsumoto da Universidade de Guma, tá? E isso muda como a gente pensa pachychoroide, tá? Então, eu não sei se alguém tem algum outro comentário para fazer, se a gente pode avançar. Então, Matheus, de novo, parabéns, sua apresentação foi brilhante, parabéns. Muito obrigado, senhor. Nada. E agora a gente continua, então, com um caso cirúrgico, a Camila que vai apresentar. A Camila é fellow de retina cirúrgica. Boa noite. Só um minutinho, deixa eu só compartilhar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Camila, como o professor Sérgio já disse, eu queria agradecer ao professor Sérgio e ao Dr. Douglas e à doutora Lívia pela documentação do caso. Então, o caso cirúrgico de hoje foi um paciente que deu entrada no nosso pronto-socorro no dia 30 de outubro do ano passado. Era um homem de 40 anos, branco, que tinha levado um tiro de cartucheira após uma tentativa de assalto e evoluiu com baixa de visão de ambos os olhos. O paciente não tinha nenhum antecedente oftalmológico importante e nenhum antecedente pessoal também. No exame oftalmológico, ele apresentava uma acuidade visual sem correção de conta-dedos a 4 metros no olho direito e sem percepção de luz no olho esquerdo. Na inspeção, ele tinha múltiplos corpos estranhos na face e na biomicroscopia do olho direito, ele apresentava, então, edema palpebral, quemose, a córnea era transparente, havia uma possibilidade de uma perfuração escleral temporal superior a 7 milímetros do limbo, mas que não estava muito claro. Era um paciente fásico e o cristalino estava transparente. E no olho esquerdo, então, ele também tinha edema palpebral, quemose, fema, uma perfuração escleral evidente, temporal e nasal, com edema de córnea, mas que mantinha um cristalino transparente, e o fundo de olho era impossível em ambos os olhos. Então, aqui é a foto da chegada do paciente, a gente consegue ver, então, na face tinha múltiplos corpos estranhos, e essa era a radiografia, então, vendo que ele tinha realmente, eram múltiplos projéteis, né? A tomografia, no olho direito, havia dúvida se havia ou não a presença de um corpo estranho intraocular e de perfuração devido aos artefatos,
e no olho esquerdo a perfuração era evidente. A conduta no pronto-socorro, na época, foi uma exploração cirúrgica, então, esse paciente foi abordado tanto pela plástica como pela parte da oftalmologia, né, outra parte, e ele tinha no olho direito, então, um corpo estranho, que estava aderido entre a conjuntiva e o tênon, não havia evidências de laceração escleral, e no olho esquerdo ele tinha as perfurações esclerais extensas, que foram, então, suturadas. Esse paciente acabou perdendo o segmento e ele voltou no 8º pós-operatório com uma piora da acuidade visual no olho direito. No exame oftalmológico, a acuidade visual era movimento de mãos, no olho esquerdo mantinha sem percepção de luz, não tinha alteração da pressão intraocular, e na biomicroscopia ele tinha uma hiperemia conjuntival, não tinha reação de câmara anterior no olho direito, a córnea se mantinha transparente, o cristalino também, e no vítreo anterior era possível visualizar um material bem denso e opaco. E no olho esquerdo ele apresentava uma reação de câmara anterior, de uma cruz, e um edema de córnea. E também tinha uma presença de hemorragia no vítreo anterior. O fundo de olho se mantinha impossível, e foi feita uma nova tomografia no olho direito, foi feita uma suspeita de talvez uma presença de corpo estranho intraocular, que descartou essa hipótese. As imagens do ultrassom a gente não conseguiu recuperar, mas eu tinha foto dos laudos, então, que eu trouxe aqui. Então, o laudo do ultrassom do olho direito mostrava, então, essa interface, né, de média refletividade móvel anteriorizada, compatível com o descolamento total da hialoide. Na região inferior, apresentava uma região de adesão na retina, com um pequeno componente tracional, das 5 às 7 horas. E na periferia nasal, ele tinha uma imagem hiperecogênica, que sugeria um processo hemorrágico, mas que não era possível descartar a presença de uma rotura retiniana, sem outras alterações importantes. E no olho esquerdo ele tinha, então, um espessamento da parede ocular, que era sugestivo de um processo hemorrágico da coroide. Então, eu queria abrir para discussão, agora, qual seria a conduta diante desse caso, né? Então, um paciente jovem, com uma baixa de visão, num olho que sofreu um trauma importante, com um ultrassom que eu acabei de descrever, se vocês indicariam já uma vitrectomia ou se aguardariam um pouco, como que vocês acompanhariam, como que vocês se preparariam para essa cirurgia, já que a gente não tinha uma visualização do fundo de olho, só o ultrassom. Tá. Alguém quer fazer um comentário, então? Qual que seria a conduta agora? Ele tá no ultrassom, mostrou que a retina estava aplicada e tinha opacidades vítreas. É isso, basicamente. Isso, professor. Isso. Tá. E, eventualmente, uma atração, talvez pela contração da hialoide com sangue na retina inferior. É isso, né? Isso. Não era possível excluir uma presença da rotura, né? Certo, certo. Então, quem quer comentar? André, você quer fazer algum comentário? Rony, vocês não falaram ainda? Eu lembro o cristalino que estava. Transparente, doutora. Transparente. Então, ele tinha a falta de transparência, era por hemorragia vítrea? Isso. Ah, tá. Então, é o olho único dele, né, Tereza? Então, o que faz a gente tentar fazer uma intervenção mais rápida, né? Para a gente ver o que tem, né? Eu acho que com hemorragia vítrea maciça e trauma, eu acho que tem indicação quase que formal da vitrectomia para você não deixar esse sangue organizar, né? Isso. Alguém faria diferente? Não faria vitrectomia, aguardaria? Então acho que a intervenção... Eu acho assim que devido à idade, e como eu não sei direito o que eu vou achar em termos de tração vítrea, eu passaria uma faixa nele. Tá. Entendi. Então, você faria uma faixa 40, 42, 360, Isso, mas para dar um suporte na base vítrea, porque eu não sei que dificuldade que eu vou ter para manusear esse vítreo, e depois eu faria a vitrectomia. Tá, perfeito. Alguém tem alguma outra ideia? Ou a gente pode continuar? Se tiver ideia, é só falar, abrir o microfone e falar. Camila, enquanto isso, você continua. Tá bom. Não, eu tinha trazido só alguns pontos, aqui algumas considerações adicionais, né? Então, quanto à influência da idade, o quanto isso pesaria na hora da decisão, né? Se essa avaliação do ultrassom, né? Então, tinha esse componente tracional e havia dúvida se havia ou não essa rotura, então, se isso também influenciaria, então, no caso, sim. E a escolha do substituto vítreo, nesse caso, se vocês optariam pelo óleo de silicone por ter sido um trauma, ou, dependendo dos achados, poderiam escolher outro substituto vítreo, não necessariamente óleo. Então, isso é interessante, porque
assim, se você entrou no olho, se você viu se tem ruptura ou não, e se você colocou a faixa, como eu acho que é o correto, porque ele tem uma condensação vítrea inferior, e podia ter ruptura inferior, então seria melhor, eu concordo com a Tereza, você entrar com uma faixa para proteger a retina inferior, você tem toda a proteção necessária. Então, não necessariamente você teria que colocar o silicone. E o silicone não protege mais do que o gás, né? Então, o silicone não é uma bênção que você coloca e acabou. A bênção é a tua técnica cirúrgica em remover toda a tração e identificar todas as rupturas, tá? E ter uma faixa, uma introflexão que auxilie nisso também. O problema no paciente como ele, de olho único, de você colocar um gás de longa duração, é que ele vai ficar sem visão, vai ficar escuro, não vai conseguir enxergar, até 3 semanas, quando o C3F8 chegar na metade do vítreo, né? Então, chegar na borda da mácula. Então, o problema que eu vejo de tamponamento com o gás é exclusivamente esse, é de ele diminuir a visão no paciente. E, no resto, em relação a todos os parâmetros, ele é superior ao silicone, tá? E ele não tem toxicidade como o silicone tem, né? E não precisa de uma segunda cirurgia para retirar o silicone. Então, a gente colocar o silicone e achar que está protegendo mais o paciente, não está, ao contrário. Você vai fazer uma outra cirurgia. Você vai, nesse caso desse paciente, você vai tornar o vítreo transparente, né? E vai permitir que ele enxergue durante 3 semanas, tá? Agora, você tem que pesar isso com os riscos de você usar um silicone inadvertidamente, sem ter necessidade. Se você fizer a vitrectomia e você não tiver ruptura nenhuma, você pode tamponar com ar. Em 1 semana ele está enxergando. Se a ruptura for só superior, você tampona com SF6. Em 1 semana e meia, ele está enxergando. Isso descobre a mácula, tá? Então, eu acho que eu usaria o silicone como exceção, em todos os casos. Agora, se ele tivesse múltiplas rupturas inferiores, se eu não tivesse usado a introflexão escleral, né? Ou se ele tivesse um PVR, eu tivesse que fazer uma retinectomia inferior grande, se ele tivesse um descolamento complexo, aí você tem que usar o silicone. Nos outros casos, não. Então, a gente tem que pensar sempre no silicone como uma exceção, nunca como uma regra. A regra é colocar gás, tá? Não sei se alguém concorda com isso, se discorda, se algum outro comentário sobre isso. Eu posso falar, Sérgio? Oi, Rony, pode. Eu concordo com você, em número e gênero, e agora só nessa questão eu também passaria uma faixa. São casos complexos de trauma e outros casos que eu tenho uma eleição em termos de complexidade, eu passo a faixa. E aqui a minha sugestão é ir para a cirurgia com a biometria calculada, porque quando tem essa opacidade muito grande na hialoide anterior, muitas vezes você vai ter receio de vir com a ponteira do vitreófago, tirar essa opacidade, e você fica com um vácuo puxando, ela não sai. E aí você não tem visibilidade para continuar a sua cirurgia, bloquear essa rasgadura que porventura exista, né? E aí, invariavelmente, você vai ter que fazer uma linsectomia, ou você já faz, converte para uma faco e depois você vai para a câmara posterior. Então, seria uma dica para quem enfrenta esses casos pós-trauma com hemorragia extensa na hialoide anterior. Perfeito, Rony, concordo totalmente. Algum outro comentário? Camila, pode continuar mais? Bom, vou dar seguimento, então, aqui. Sim, Alguém pode quer falar? continuar. Posso ir? Bom, então esse é o vídeo da cirurgia. Então, a gente consegue ver logo no início, né? Então, tinha essa hemorragia vítrea já bem anteriorizada. Parecia já que o vítreo estava todo descolado, já. Então, a gente conseguia ver a retina, que estava com um bom aspecto, né? Então, a gente primeiro fez o core, depois a gente checou o DVP, que acabou não saindo no vídeo, e já tinha o DVP completo. Aqui, fazendo a base, foi identificada essa fibrose, essa região de fibrose nasal inferior, então a gente reduziu o máximo possível, né, essa fibrose. Não parecia ter nenhuma rotura, assim, com descolamento, era só uma região de aderência mesmo. Então, aqui, completando a base, a gente cercou com laser essa área, e ele tinha uma área de hiperpigmentação, que vai aparecer agora, que no intraoperatório a gente achou melhor cercar com laser.
porque era um paciente olho único, a gente ficou com um receio. Mas, olhando retrospectivamente, eu acho que eu não teria feito esse laser. Fizemos a troca, acabamos optando pelo óleo de silicone, né, porque tinha aquela região inferior de fibrose, e a gente não passou a faixa. O paciente evoluiu bem, está bem hipermétrope, está com uma refração de +8, mas está 20/20. Uma pressão intraocular de 16, mas com uso de 2 drogas. E na biomicroscopia, ele, por enquanto, o cristalino está transparente. Aqui o Daytona, só mostrando o resultado do 21º dia, né, pós-operatório. É isso. Perfeito, Camila. Então, vocês tiveram... o paciente teve sorte, né? Ele teve um DVP espontâneo, teve hemorragia que estava impregnando a hialoide, que estava descolada, e a retina não estava descolada mesmo como mostrava o ultrassom, e vocês conseguiram bloquear bem com laser aquela lesão inferior, né? Mas assim, eu colocaria gás, viu? Eu colocaria gás e deixaria ele em posição para bloquear aquela área que você dissecou e fez o laser. Mas tudo bem, já que olho único e com você com uma lesão inferior, você pode colocar o silicone, tem 21 dias e ele tem 20/20 de visão. Dependendo do tempo que você deixar o silicone, você pode ter toxicidade e esse paciente pode perder esse 20/20 e ter uma perda significativa de visão pelo uso do silicone. Então, eu tiraria esse silicone, Camila, como está bem o fundo de olho, eu tiraria em 2 meses. No máximo, isso mais... Você tem 3 semanas, né? Então, você usar no máximo mais 5 semanas, já programa para tirar o silicone. Rony, algum comentário aí adicional? Eu acho essa hemorragia profusa, Sérgio, é difícil a gente pensar que uma rasgadura possa ter causado tanto sangramento assim, e eu vi que tem uma região ali de esclera, meio que da coroide, meio que rompida, com uma cicatriz, talvez tenha sido sangramento da coroide, daquele corpo estranho que tinha sido alojado, porque foi muito grande, ou do corpo ciliar, para a gente pensar que foi uma rasgadura que causou uma hemorragia tão grande assim. A gente vê essas hemorragias quando a gente entra em pacientes com degeneração macular que rompeu um pólipo, coisa nesse sentido. Talvez ele esteja enganado, talvez essa rasgadura fosse o suficiente para causar uma hemorragia tão grande assim. Ótimo. E quando eu vi que aparentemente eu não vi que tinha tido descolamento de retina, talvez fazer o laser sob ar e deixar só o ar e não usar nenhum adjuvante poderia ser uma outra alternativa também. Isso, certo, perfeito. Perfeito, Rony, concordo totalmente. Tereza, você que fez o comentário inicial, alguma outra consideração? Eu acho que vocês já comentaram que ele teve sorte mesmo de ter tido o DVP. Eu acho assim que pode ter sido uma hemorragia, um mecanismo mais ou menos como se fosse o escopetário, passar um projétil em alta velocidade no olho, perto do olho, dar uma concussão no olho e estourar algum vaso sanguíneo e morrer, mesmo que não tenha tido uma lesão de esclera ou de coroide. Eu acho que pode ter tido uma hemorragia por um vaso retiniano mesmo. Agora, eu acho que é ótimo aspecto, tem a vantagem do silicone do paciente enxergar, que eu acho ótima, e ela não tendo passado a faixa com uma suspeita de tração na retina inferior, eu acho que eu colocaria silicone também. Então, eu acho assim, se passar a faixa, eu concordo com silicone. Então, eu acho que está ótimo. Agora, ela vendo direitinho pós-operatório, se não tem nenhum lugar que está tracionado inferior, tira logo o silicone e pronto. Perfeito, perfeito. Camila, algum outro comentário? Não, professor. Tá. E Camila, como ele conseguiu ter essa agressão, essa violência de tomar esse tiro de cartucheira no rosto? Não, professor, é muito triste a história dele. Ele trabalha num sítio, ele é caseiro. E aí foram tentar roubar o gado e ele foi impedir. E levou esse tiro no rosto. Nossa, é impressionante como a gente está sujeito a essa violência toda, né? Impressionante, cara. Impressionante. Muito triste. Bom, ainda bem que ele preservou, então, essa visão, graças a vocês, né? Que ele está enxergando. Parabéns pela cirurgia, Camila, tá? Então, a cirurgia está muito bem feita, está excelente. Vocês viram todos os aspectos patológicos pré-operatoriamente com ultrassom.
foram preparados para isso. Eu concordo também que o óleo de silicone está bem indicado nesse caso. Tem alternativa para você usar um outro tamponante, mas está muito bem indicado o silicone. E eu acho que você pode retirar logo. E como ele é jovem, talvez ele não desenvolva a catarata tão rápido. O paciente com mais de 50 anos desenvolve bem rápido na nuclear, com silicone, depois de você retirar. Mas talvez pacientes jovens demoram mais, né? Demoram bem mais tempo. Então, parabéns, viu, Camila? Excelente caso. Muito obrigada, professor. Nada. Então, eu acho que a gente fez 4 apresentações que foram muito boas, e na quinta-feira a gente retoma às 7 horas de novo. Agradeço a todos que apresentaram, todos os comentários e o pessoal que assistiu, tá? Agradeço muito. Boa sexta-feira para vocês e bom final de semana.